Vamos agora para as notícias dessa guerra entre Israel e o Hamas que acontece na faixa de Gaza. Essa guerra se iniciou exatamente no momento em que a Arábia Saudita estava prestes a reconhecer Israel oficialmente como Estado autônomo e independente. O acordo, apoiado pelos Estados Unidos, não agrada ao Irã, que é uma potência nuclear que não reconhece Israel como um país. O Irã fornece armas e treinamentos ao Hamas. O líder do Hamas em Gaza, há 6 anos, é o Yahya Sinwar. Ele é o líder do Hamas e ele já está jurado pelo exército israelense. O chefe político é o Ismael Haniyeh, que está numa base lá no Catar. O atual comandante do Hamas em Gaza passou 23 anos de uma prisão israelense. Foi condenado a 4 penas de prisão perpétua pela morte de 2 soldados israelenses e de 4 palestinos considerados espiões de Israel. Em 2011 ele foi libertado com mais 1.026 prisioneiros palestinos em troca do soldado israelense Gilad Shalit, que foi sequestrado 5 anos antes pelo Hamas. Aos 61 anos de idade, Sinwar, ele fala e escreve hebraico fluentemente e declarou que na prisão se dedicou a estudar o seu inimigo. No ano de 2018, durante as negociações para um cessar-fogo com Israel, ele redigiu à mão e em hebraico uma mensagem ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com apenas 2 palavras: risco calculado. O premier israelense concordou em permitir ajuda financeira regular do Catar para Gaza, em troca de uma trégua frágil com o Hamas, sem aceitar, contudo, outras exigências, como a troca de prisioneiros e o levantamento do bloqueio ao enclave nas celebrações do 35º aniversário do Grupo Islâmico Armado, em dezembro passado. Israel fez os primeiros bombardeios em direção à casa de Sinwar, mas não conseguiu atingi-lo. E também Israel matou 2 comandantes do Hamas. Em 2002, o fundador do grupo, Ahmed Yassin, e em 2004, o seu sucessor, Abdelaziz Hatini. Depois disso, Yahya Sinwar passou a se esconder em bunkers fortificados e raramente é visto em público. Devemos fazer algumas perguntas. O que Israel fará com a população palestina que sofre na faixa de Gaza, caso eles consigam destruir o Hamas? Uma outra pergunta: por que no Reino Unido vários países estavam recebendo centenas de libras para as pessoas hospedarem os ucranianos em suas casas, enquanto os refugiados da África chegando e atravessando a Europa de barco estavam muitas vezes sendo deixados no mar para se afogar? O ex-embaixador Rubens Recupero, aqui do Brasil, ele avaliou que o ataque do Hamas pode ter entre seus objetivos uma tentativa de chamar a atenção da comunidade internacional para a situação nos territórios palestinos. Chamar a atenção? De fato, esse é o objetivo? Sendo que lá atrás o Israel, né, o Benjamin Netanyahu, ele concedeu ajuda, né, que fosse ajudado. Ele também diz que os reféns são uma esperança para os militantes do Hamas de sobreviver. Será que eles só pensam mesmo nessa esperança? Tá estranho esses comentários do Rubens Recupero. Então, vamos em busca de mais notícias para a gente entender todo o contexto dessa história, de todas as coisas que Israel às vezes tentou fazer e boicotaram, né? Quais são os erros de Israel e quais são os erros da Palestina. Temos que pesar esses 2 na balança.